Meu nome é Daniel. Tenho 45 anos. E até poucos meses atrás, eu acreditava conhecer duas pessoas como a palma da minha mão. Meu pai e a mulher com quem me casei. Meu pai, Augusto, tem 64 anos. Sempre foi um homem silencioso, respeitado. Do tipo que entra em um ambiente e impõe presença sem levantar a voz. Foi ele quem me ensinou a nunca mentir para quem se ama. Foi ele quem segurou minha mão quando minha mãe morreu. Foi ele quem me disse que caráter é a única herança que realmente fica. Talvez por isso a verdade tenha doído tanto. Eu não descobri uma traição comum. Descobri que o homem que me criou dividia a cama com a mulher que escolhi para construir minha vida. E pior, descobri que tudo ao meu redor já estava preparado para que eu fosse o último a saber. Se esta história já te impactou, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder as próximas histórias. Agora me diga, você conseguiria perdoar uma traição que vem do próprio sangue? Eu ainda lembro do som do portão naquela manhã, rangendo como se a própria casa tentasse me avisar de alguma coisa. Aos 45 anos, eu achava que já tinha aprendido a reconhecer o silêncio das pessoas, mas o silêncio do meu pai era diferente. Era pesado, cauteloso, quase ensaiado. Meu pai, aos 64, sempre foi um homem de gestos pequenos e palavras medidas. Depois que minha mãe morreu, ele se fechou ainda mais. Eu respeitava isso, ou fingia respeitar. No fundo, eu acreditava que entendia a dor dele. O que eu não imaginava era que aquela dor tinha aprendido a se esconder atrás de sorrisos educados e visitas inesperadas. Naquele dia, cheguei mais cedo do trabalho. A casa estava estranhamente organizada. Minha esposa havia preparado café, algo que ela quase nunca fazia durante a semana. Havia uma tensão no ar, como se todos nós estivéssemos esperando o evento que ninguém ousava nomear. Quando perguntei se estava tudo bem, ela respondeu rápido demais. Disse que sim. Disse que estava só cansada. Foi então que percebi o primeiro detalhe que tentei ignorar. O celular dela vibrando sobre a mesa, virado para baixo. Vibrava. Parava e logo vibrava de novo. O nome que aparecia na tela não era visível, mas a forma como ela esticou a mão para pegar o aparelho denunciava um medo que não combinava com mensagens comuns. Meu pai chegou poucos minutos depois. Não avisou. Nunca avisava, mas, naquele dia, parecia saber exatamente a hora em que encontraria a casa vazia de visitas e cheia de silêncios. Ele me abraçou de um jeito rápido demais, quase nervoso. Evitou olhar diretamente para mim. Observei, sem entender, a maneira como minha esposa desviou o corpo quando ele entrou na sala. Um gesto mínimo, quase invisível. Mas foi ali que alguma coisa dentro de mim começou a se partir, um pressentimento sem forma, sem nome, apenas um incômodo surdo, crescendo lentamente. Naquele momento, eu ainda não suspeitava da verdade. Eu só sabia que havia algo profundamente errado. E, pela primeira vez em muitos anos, tive medo do homem que sempre chamei de pai. Meu pai sempre foi meu espelho. Quando eu era criança, ele acordava antes do sol, passava café forte e saía para trabalhar sem reclamar. Nunca o vi bêbado, nunca o vi levantar a mão para minha mãe, nunca o vi faltar com responsabilidade. Depois que ela morreu, foi ele quem sustentou a casa emocionalmente. Eu me tornei adulto, tentando ser metade do homem que ele foi. Quando me casei com Helena, foi meu pai quem fez o discurso no jantar simples que organizamos em casa. Ele falou sobre lealdade, sobre respeito, sobre família. Eu me lembro de ter sentido orgulho. Hoje, essa lembrança me causa náusea. Helena era tudo o que eu acreditava precisar. Inteligente, sensível, discreta. Estava comigo havia quase 10 anos. Nunca tivemos filhos. A vida foi se tornando prática, organizada, previsível. E talvez tenha sido exatamente isso que abriu espaço para o que viria depois. Meu pai passou a frequentar mais nossa casa, depois que se aposentou. Dizia que se sentia sozinho no apartamento grande demais para um homem viúvo. Eu nunca questionei. Na verdade, me sentia aliviado. Naquela semana, comecei a visitar meu pai com mais frequência. Eu dizia a mim mesmo que era cuidado, que era saudade, que era medo de perdê-lo depois de tudo que já tínhamos passado em família. Mas, no fundo, eu precisava observar.
Precisava entender por que o comportamento dele havia mudado tão bruscamente. Ele passou a se arrumar demais para alguém que quase nunca saía. Camisas novas, barba feita com cuidado, perfume forte demais para um homem que sempre dizia não gostar de chamar atenção. Quando eu perguntava para onde ele ia, respondia com naturalidade ensaiada: um amigo, um compromisso, um médico. Tudo era dito sem olhar nos meus olhos. Em casa, minha esposa também se tornava outra pessoa, mais silenciosa, mais ausente. Às vezes, sentava ao meu lado no sofá e parecia estar a quilômetros de distância. O celular nunca mais ficava largado. Sempre no bolso, sempre com a tela virada para baixo, sempre desbloqueado com rapidez. Quando eu entrava no cômodo, comecei a notar pequenos detalhes que antes não existiam. Ela passou a evitar comentar sobre minhas visitas ao meu pai. Mudava de assunto, perguntava sobre qualquer outra coisa, como se aquele tema causasse desconforto físico. Quando eu dizia que tinha almoçado com ele, percebi um leve enrijecer no rosto dela, rápido demais para ser explicado como cansaço. Certa noite, acordei com o barulho da porta da varanda sendo fechada. Encontrei minha esposa no escuro, com o celular na mão e os olhos marejados. Ela disse que estava apenas falando com uma amiga. Não citou nomes. Não explicou o motivo do choro. Apenas voltou para a cama e se virou para o outro lado, deixando entre nós um espaço maior do que qualquer discussão já havia criado. No dia seguinte, recebi uma mensagem do meu pai pedindo que eu não passasse em sua casa naquela semana. Disse que estava ocupado. Meu pai nunca esteve ocupado demais para mim. Foi nesse intervalo silencioso, entre a casa do meu pai e o meu próprio quarto, que comecei a compreender uma verdade incômoda. Havia duas pessoas que eu amava tentando esconder a mesma coisa de mim. E, mesmo sem provas, a sensação de traição já começava a se instalar como uma ferida lenta. Profunda e impossível de ignorar, a mudança começou em coisas pequenas. Helena passou a cuidar mais da aparência dentro de casa, mudou o perfume, mudou o horário do banho, mudou o jeito de falar comigo. Meu pai começou a aparecer sempre nos mesmos dias, sempre nos mesmos horários, sempre quando eu ainda não tinha chegado do trabalho. Eu só percebi depois. Antes, tudo parecia coincidência. Certa noite, encontrei Helena sentada na varanda, chorando. Disse que se sentia vazia. Disse que estava confusa. Eu a abracei. Prometi mais atenção. Prometi viagens. Prometi tempo. Enquanto isso, meu pai me observava da porta da cozinha, em silêncio. Algumas semanas depois, encontrei no celular dela uma conversa apagada. Restava apenas uma mensagem: hoje não. Ele pode desconfiar. Não havia nome. Não havia foto. Não havia contexto. Havia apenas um nó no meu estômago. R. Depois daquele encontro no prédio, eu passei a conviver com um tipo de ansiedade que nunca havia conhecido. Não era raiva. Não era ódio. Era uma vigília permanente. Uma sensação de que qualquer movimento errado poderia confirmar algo que eu ainda implorava para não ser verdade. Comecei a reparar nos horários do meu pai, como quem monta um quebra-cabeça em silêncio. Anotava mentalmente quando ele saía, quando demorava mais, quando ignorava minhas ligações. Passei a dirigir até a rua do prédio dele sem avisar, apenas para ver se a luz estava acesa, apenas para confirmar se o carro ainda estava na vaga. Em uma dessas noites, vi o carro dele sair devagar da garagem, sem pensar. Segui e meu coração batia tão forte que eu mal conseguia ouvir o trânsito ao redor. Não era perseguição. Eu repetia isso para mim mesmo. Era só curiosidade. Era só cuidado. Era só um filho preocupado. O trajeto terminou a poucas quadras da minha própria casa. Estacionei distante, fiquei dentro do carro e esperei. Vi meu pai descer, olhar ao redor, andar rápido. Não cheguei a vê-lo entrar no prédio. Eu não tive coragem. Voltei para casa com a sensação de estar atravessando um limite invisível. Um limite que separa o filho do investigador. O amor da suspeita. A inocência daquilo que jamais se apaga depois. Naquela noite, minha esposa chegou mais tarde do que o habitual. Disse que tinha ficado presa no trânsito. Eu quis acreditar. Quis tanto acreditar que sorri. Preparei café. Perguntei se estava cansada.
Ela respondeu com um beijo rápido no meu rosto. Um beijo que não parecia culpa, parecia pressa. Deitado ao lado dela, no escuro, percebi o quanto é cruel descobrir que a dúvida também é uma forma de solidão. Porque você não pode dividir com ninguém aquilo que ainda não tem coragem de confirmar. E foi ali, entre o barulho do ventilador e a respiração tranquila da mulher que eu ainda chamava de esposa, que aceitei uma verdade silenciosa. Eu já não estava mais procurando provas. Eu estava me preparando para sobreviver a elas. Minha primeira suspeita nunca foi meu pai. Foi um colega de trabalho. Foi um ex-namorado. Foi qualquer pessoa que não carregasse o meu sangue. Passei a observar Helena. Passei a chegar mais cedo. Passei a inventar reuniões que não existiam. Foi numa dessas voltas antecipadas que encontrei meu pai saindo do meu prédio. Ele parecia nervoso. A camisa estava mal abotoada, o rosto vermelho. Veio ver a Helena? Perguntei. Ele demorou meio segundo para responder. Vim trazer os documentos que você pediu. Eu não havia pedido documento algum. Naquela noite, Helena evitou meus olhos. Evitei os dela. Comecei a sentir vergonha da desconfiança. Vergonha de mim. Mas o corpo não mente, e o meu já sabia. Eu li a primeira mensagem sem entender. Li a segunda tentando negar. Na terceira, minhas mãos começaram a tremer de um jeito que eu não consegui mais controlar. O tablet parecia pesado demais para ficar sobre a mesa. Era como se ele carregasse um peso físico, concreto, capaz de afundar a madeira sob meus dedos. Voltei às conversas desde o início, como alguém que retorna à cena de um crime procurando um detalhe que pudesse salvar o culpado. Não havia salvação. Havia datas, havia horários. Havia descrições de encontros, havia lembranças compartilhadas. Aquele dia no carro foi loucura. Eu ainda sinto seu cheiro na minha roupa. Ele quase chegou mais cedo. Você precisa ter cuidado. Cada frase era uma facada silenciosa, mas o que me destruiu não foi a intimidade. Foi a naturalidade. Eles falavam de mim como se eu fosse um obstáculo logístico. Um detalhe de agenda, um risco CALCUL do ponto. DIC mais ponto. Veio uma foto apagada, salva apenas na prévia da conversa. Reconheci o relógio no pulso. O mesmo que dei de presente para meu pai no último aniversário. Sente náusea. Continuei. Ele confia em você. Eu sei. Isso que torna tudo mais difícil. Difícil, não eu erre a do ponto D e F e C e ele ponto F e nesse instante que eu entendi que não estava diante de um erro impulsivo, mas de uma história construída com paciência. Rolei até uma conversa mais antiga, meses atrás, muito antes do meu primeiro pressentimento. A gente precisa ser mais discreto. Eu odeio mentir para ele. Eu também. Mentirosos. A palavra atravessou minha cabeça como um grito M do ponto. M e o peito começou a doer de verdade. Uma dor física, opressora, que subia do estômago até o pescoço. Precisei me sentar. Foi então que vi uma mensagem que não parecia fazer parte de um caso. Ele está cada vez mais frágil. Cuidado com o que diz perto dele. FRAG ele ponto e o ponto. Continuei descendo. Se ele descobrir agora, tudo desmorona. Não agora, ainda não. O mesmo padrão, o mesmo adiamento, o mesmo pacto. Quando encontrei meu nome escrito pela primeira vez, foi como se alguém tivesse arrancado um pedaço do meu corpo. O Daniel não pode saber. Nunca desse jeito. Nunca desse jeito. Como então? Foi nesse ponto que a ficha caiu de forma ainda mais cruel. Eles não estavam apenas escondendo um caso. Eles estavam administrando a minha vida emocional, decidindo quando eu poderia ou não ser destruído. Meu mundo não tinha sido quebrado naquele instante. Ele tinha sido cuidadosamente desmontado, conversa por conversa, encontro por encontro, mentira por mentira. Quando a notificação mais recente apareceu, meus olhos já estavam secos. Eu não chorava mais. Eu tremia. Hoje à tarde, no mesmo lugar, foi ali que a letra deixou de ser apenas uma inicial. Era um nome, era um rosto. Era o homem que me ensinou a ser honesto. Meu pai. E, naquele segundo, compreendi algo ainda mais devastador do que a própria traição. Eles não apenas dividiram a cama, dividiram o controle sobre a minha dor. Tudo aconteceu numa manhã comum. Helena havia esquecido o tablet na cozinha. Ele vibrava sem parar.
Uma notificação apareceu na tela bloqueada. Preciso de você. Ontem foi difícil demais sem te ver. O nome do contato era apenas uma LTR.A.Abori.IN. Havia fotos explícitas. Não havia declarações românticas diretas. Havia intimidade. Havia códigos. Havia promessas. Ele não pode desconfiar. Não agora. Ainda não. Seu filho confia em você. Meu mundo parou exatamente nessa frase. Seu filho. Desci lentamente as mensagens. Meu nome aparecia. Minha rotina aparecia. Meus horários apareciam. E então a última mensagem. Enviada minutos antes, hoje à tarde. No mesmo lugar, a letra deixou de ser um mistério. Augusto. Meu pai. Antes que qualquer um dos dois tivesse coragem de falar, eu me levantei e fui até a cozinha. Peguei um copo de água apenas para ganhar tempo. Minhas mãos tremiam tanto que parte da água escorreu pelo BALC. E para a sala e coloquei o copo sobre a mesa, bem ao lado do tablet. O barulho seco do vidro tocando a madeira pareceu mais alto do que deveria. Vocês vão me explicar tudo, eu disse, sem elevar a voz. Do começo, Helena tentou se aproximar. Daniel, por favor, não se mova. Ela parou no meio do caminho. Meu pai respirava fundo, como se estivesse prestes a enfrentar um exame médico que já sabia que não iria passar. Onde começou? Insisti, ele demorou. Naquela tarde em que você ficou preso no trabalho. Meu estômago se revirou. Eu me lembrava perfeitamente daquele dia. Tinha ligado para avisar que chegaria tarde. Tinha pedido que ela jantasse sem mim. Enquanto isso, os dois estavam juntos. Na sua casa? Perguntei. Helena respondeu num fio de voz. Sim, o ar saiu dos meus pulmões. Na minha cama. O silêncio confirmou. Sente uma onda de calor subir pelo corpo inteiro. Não era apenas raiva. Era humilhação. Era a sensação de ter sido apagado do próprio espaço. Da própria história. Vocês se olham nos meus olhos todos os dias e eu disse. Todos. Como conseguem? Meu pai finalmente chorou. Eu não me reconheço mais. Filho. A palavra filho doou mais do que qualquer ofensa. Helena se ajoelhou diante de mim. Eu nunca quis te machucar assim, mas machucou, respondi. Todos os dias em que mentiu, levantei-me devagar. Vocês não destruíram só um casamento, olhei primeiro para ela. Depois para ele, vocês destruíram o único lugar seguro que eu ainda acreditava ter. Eu não gritei, eu não quebrei nada, eu esperei. Esperei Helena chegar e descer meu pai aparecer, como sempre, no fim da tarde. Quando ele entrou na sala, eu estava sentado, o tablet em cima da mesa. Senta, pai. Ele entendeu antes mesmo de se aproximar. Helena ficou parada na porta do CORR e do R.BRANCA. Há quanto tempo? Perguntei. Meu pai fechou os olhos. Daniel, há quanto tempo vocês dormem juntos? O silêncio respondeu. Helena começou a chorar. Meu pai não. Isso não foi planejado, ele disse. Mas foi repetido. A frase saiu de mim como uma lâmina. Ele tentou explicar. Falou de solidão. Falou de fraqueza. Falou de erro. Helena falou de carência. Falou de distância. Falou de sentir-se invisível. Eu ouvi tudo, mas havia algo que não fechava. O cuidado excessivo. Os horários. Os códigos. Vocês já estavam juntos quando ela ainda morava comigo normalmente. Não estavam. Helena parou de chorar. Meu pai desviou o olhar. A resposta estava ali. Depois da revelação, o silêncio que se instalou na sala não era apenas constrangimento. Era luto. Um luto estranho, antecipado, como se eu estivesse enterrando versões inteiras das duas pessoas à minha frente. Sentei novamente no sofá, sentindo o peso do próprio corpo. Como se eu tivesse envelhecido anos em poucos minutos. Minha cabeça girava. A ideia de que tudo havia começado como uma tentativa de me proteger era quase tão insuportável quanto o fato de ter terminado em desejo. Você nunca pensou em me contar? Perguntei ao meu pai. Ele balançou a cabeça lentamente. Pensei todos os dias. E escolheu não fazê-lo em todos eles. A frase não saiu agressiva. Saiu cansada. Helena me observava, como se eu fosse um estranho. Talvez eu realmente já fosse. E o outro homem? Perguntei. O que te ameaçava? Ela respirou fundo.
Ele foi embora do país. Sumiu. Meu pai completou, eu investiguei. Usei contatos antigos. Tentei garantir que ele não voltaria a te procurar. Ouvir aquilo foi perturbador. Meu pai tinha montado uma rede silenciosa ao meu redor. Não apenas como pai, como guardião, como cúmplice. Vocês brincaram de decidir o que eu podia suportar, eu disse. Nenhum dos dois negou. Caminhei até a porta. Abri. O corredor do prédio parecia longo demais. Daniel e meu pai CHMO.PAR.NUVIRI. Se você ainda me ama. Ele começou. Interrompi. Não use esse verbo agora. Fechei os olhos por um segundo. Amor não protege mentindo. Amor não escolhe a dor do outro. Amor não se constrói em cima do corpo de quem confia. Quando saí, ouvi Helena chorar alto. Mas não voltei. A reviravolta não tinha me dado respostas. Tinha me dado um vazio. E, naquele momento, entendi que eu não precisava escolher entre perdoar ou odiar. Eu precisava, antes de tudo, aprender a existir sem os dois. O que destruiu tudo não foi apenas a traição. Foi o motivo. Meu pai respirou fundo. Você não entende tudo, Daniel. Então me explica. Ele se levantou. Andou até a janela. Eu não entrei na vida da Helena por desejo. Meu corpo inteiro gelou. Eu entrei porque você precisava saber. Olhei para Helena. Ela tremia. Saber o quê? Meu pai virou-se para mim e que você estava sendo enganado, antes mesmo de se casar. Meu cérebro se recusava a acompanhar. Helena me procurou há quase 2 anos. Ele continuou, chorando, desesperada. Disse que precisava falar com alguém da sua família. Helena começou a soluçar. Ela me contou que mantinha um relacionamento com outro homem durante todo o noivado de vocês. Meu coração afundou. Um homem casado. O ar desapareceu dos meus PULM e que esse homem a ameaçava. Financeiramente. Emocionalmente. Meu pai se aproximou. Ela me procurou porque não tinha coragem de te contar. Então vocês decidiram dormir juntos para me proteger. Minha voz saiu quase irreconhecível. Ele abaixou a cabeça. Não, o silêncio pesou. No começo, não, a verdade final veio sem piedade. Mas depois virou outra coisa. Helena caiu sentada no sofá. Eu precisava de alguém que me enxergasse, ela disse. Meu pai continuou. Eu comecei tentando te proteger de uma verdade maior e terminei criando uma ainda pior. Eu me levantei. Não gritei. Não. Chorei. A reviravolta mais cruel não era o caso. Era saber que tudo havia começado como um segredo sobre outro homem. E que o homem que eu mais admirei na vida foi capaz de destruir meu casamento, tentando salvar minha imagem. Hoje, meses depois, moro sozinho. Helena saiu da minha vida. Meu pai também. Não porque eu odeio os dois, mas porque aprendi, da forma mais dura possível, que amor sem limite também destrói. Ainda o amo, ainda a amei. Mas algumas traições não partem apenas o coerre-açoio e ele a S partem a história inteira que você acreditava ter vivido. Eu tinha 45 anos quando descobri que meu pai dormia com a minha esposa. E foi nesse dia que deixei de ser filho e comecei, finalmente, a ser apenas um homem tentando sobreviver à própria verdade. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal. Deixe seu like e ative o sininho para continuar acompanhando nossos dramas reais. E me conte nos comentários, você conseguiria seguir em frente depois de uma traição entre pai e esposa?